Bom, agora eu vou falar bem rápido sobre o conversor de onda, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo na imagem. O princípio da conversão, ele é o batimento. Isso quer dizer que se dois sinais de frequências diferentes eles são misturados, vai ocorrer um fenômeno que a gente vai chamar de batimento. E o que vai resultar em dois sinais de frequência diferentes, que eles vão ser correspondentes à soma e à diferença dos sinais combinados. E isso quer dizer que se a gente quiser receber um sinal de 15 MHz num rádio de ondas médias de, por exemplo, 600 kHz, a gente precisa apenas gerar um sinal de 15.600 kHz, como eu vou mostrar no esquema aqui. Nesse caso, o sinal de 15.600 kHz combinado com o sinal de 15.000 kHz vai resultar em dois outros, que vai ser um de 30.600 kHz, que vai ser a soma, e um de 600 kHz, que vai ser a diferença. O de frequência mais alta ele não vai ser possível de ser captado num rádio AM comum, mas o de 600 kHz sim. Então, no final das contas, o conversor é nada mais e nada menos que um simples oscilador, que tem a frequência ajustada para que a diferença em relação ao sinal sintonizado caia na faixa de onda média. Nesse circuito aqui, eu vou mostrar como que funciona mais ou menos, que seria o conversor que vai ser intercalado entre a antena e o rádio, como que está aí na imagem. O sinal ele vai acabar entrando pela antena e ele vai se misturar com o sinal que vai ser gerado pelo oscilador e o sinal de diferença de frequência, né, ele vai ser captado pelo receptor. E através de uma bobina que vai estar enrolada na caixa, em aproximadamente tipo 5 a 10 voltas em um fio comum, o conversor ele vai reirradiar o sinal para o receptor de onda média. E por fim eu vou mostrar a montagem, né, do diagrama aqui nessa imagem. E vai ficar desse jeito aí. Agora, se a gente for observar isso já montado em coisas fixas, vai ficar mais ou menos assim, como nessa imagem. Já nessa imagem eu vou mostrar uma montagem mais compacta, né, que vai ser a versão de uma placa e um circuito impresso, como eu vou mostrar nessa figura agora. E resumidamente é isso. O oscilador de relaxação, para a gente entender como ele funciona, a gente tem que entender como é que o circuito Smith funciona para a gente conseguir entender ele. Bom, a realimentação do circuito ela é positiva, a do circuito Smith, e por isso é, por conta da realimentação dele ser positiva, a saída vai saturar ou no nível alto ou no nível baixo. No nível alto seria o mais versátil, o nível baixo seria o menos versátil. A tensão no R1 ela tem que ser maior do que a tensão injetada na tensão de entrada, para estar em mais versátil. E para como tá em mais versátil, o circuito ele vai acionar a entrada e não inversora para como tá em mais versátil. Bom, agora falando sobre o oscilador de relaxação, o que acontece nele? Na tensão de entrada a gente vai ter um capacitor e um resistor. E na saída ele vai começar em 1, né? Então o capacitor ele vai carregar e vai conter uma tensão. E essa tensão ela não passa da tensão de R1. Quando o capacitor ele atinge o pico máximo da tensão dele, no caso, tipo assim, esse pico máximo seria o onde ele não passaria assim o máximo valor sem passar o valor da tensão de R1. Então, quando ele atinge esse pico máximo, a saída ela vai comutar, onde vai fazer com que o capacitor se descarregue e se carregue, repetindo esse ciclo. Ou seja, o oscilador de relaxação ele vai se resumir na carga e na descarga do capacitor, que vai gerar uma onda quadrada em mais versátil e menos versátil. Ok, agora a gente vai falar sobre fórmulas, né, sobre oscilador de relaxação. E a fórmula que a gente tem é essa daí que está na tela, que é tempo de oscilação. E que é igual a resistência vezes a capacitância, R vezes C, né, vezes Ln, vezes 1 sobre 1 menos eta. E o eta ele é representado por essa sigla aí que parece um N. Bom, agora que a gente já tem a fórmula, a gente precisa saber quando e como usar. E a gente tem essa questão para ajudar a gente a dizer como e quando usar essa equação. Bom, nessa questão aí, que está dizendo que para a gente considerar o circuito de relaxação com o JT 2N2646 mostrado na figura ao lado, é para a gente determinar os seguintes parâmetros, que no item A está pedindo o período de oscilação, no item B a frequência do circuito e no item C o valor de pico da tensão. Bom,
para calcular o item A, a gente usa aquela fórmula que eu apresentei antes, que era tempo de oscilação, né, igual R vezes T vezes ln, igual vezes 1 sobre 1 menos N. Aqui a gente faz assim, calcula o tempo de oscilação, que é a resistência, né, que era 22.000, que fica 22 vezes 10 elevado a 3, elevado ao cubo, né, vezes 100, vezes 10 elevado a nona, que é 100 nanofarads, vezes ln, vezes 1 sobre 1 menos 0,65, que era aquele eta, né? Bom, aí o tempo de oscilação nesse caso fica 2,31 ms, milissegundos, que já é o resultado, né, do item A. Bom, no item B, que era calcular a frequência, a gente faz o inverso do tempo de oscilação, ficando frequência igual a 1 sobre o tempo de oscilação. Aí fica 1 sobre 2,31 milissegundos, que era 2,31 milissegundos, né? E para fazer a equação fica 2,31 vezes 10 elevado a menos 3. E o resultado do item B fica a frequência igual a 433 Hz. Bom, e agora a gente tem o item C, que era para a gente calcular o valor de pico da tensão. E a gente usa essa fórmula aí, o valor de pico é igual a eta vezes o VCC, igual a 0,65 vezes o 12, que era a, a tensão, né, utilizada aqui no circuito mostrado ao lado. E o valor de pico, nesse caso, fica igual a 7,8 volts. Bom, eu acho que é isso, né? Que acho que só isso que eu tinha que falar. E assim fica e assim fica a minha explicação sobre as fórmulas do oscilador de relaxação. Bom, uma observação que eu acho que eu acabei esquecendo de falar é esse eta, para achar esse eta, a gente acha olhando no datasheet, ou geralmente vai estar nas descrições. Bom, quando a gente olhar no datasheet, a gente geralmente vai pegar o valor típico. Bom, agora sim, eu acho que isso é tudo e fica por aqui minha explicação sobre as fórmulas.